Estou de volta com seu Espaço VIP, de olho nos principais eventos do nosso estado. Agora é hora de falar de saúde, nosso beleza e bem-estar. Quem estreia no nosso programa hoje com muito carinho, trazendo muita informação, Dr. Dalvo Neto, ele que é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e hoje recebeu esse convite para esclarecer algumas dúvidas. Você que está em casa, a gente tem recebido vários e-mails e o nosso assunto de hoje é a lipoaspiração. Para começar, eu queria que você pudesse definir o que de fato é a lipoaspiração, por que ela é um dos procedimentos mais solicitados, sim, e tem esse grande espaço dentro da cirurgia plástica. Tudo bem, Mariana. É interessante, a lipoaspiração, ela tem um papel mágico assim para todos nós assim. O engraçado da lipoaspiração é que ela foi desenvolvida e apresentada no Brasil a primeira vez em Fortaleza. Nossa, Pasme. tudo começou por aqui. Tudo começou por aqui. Então, um francês chamado Ilouis, ele desenvolveu essa técnica e ele apresentou no congresso em 1982. Vou dizer que eu não era nem nascido, né? Mas Eu tinha um aninho, viu, gente? então ele apresentou essa técnica que revolucionou, de certa forma, a medicina. E desde então ela vem sofrendo crescentes aumentos e adventos no sentido tanto de melhorar a qualidade técnica da cirurgia, como a segurança da cirurgia. Doutor Dalvo, quando você fala segurança, né? Existem muitas controvérsias, muitas situações que acontecem atualmente hoje, alguns riscos que as pessoas assim tentam colocar. Vamos ver aqui direitinho a escolha do médico, um bom hospital, a UTI, todos esses processos que existem em torno da lipo. Você ainda considera ela um procedimento seguro, ele sendo bem feito, sendo bem planejado? É um procedimento seguro, doutor Dalvo? Claro, Mariana, desde que ele seja bem executado, né? Como eu falei para você, a evolução ao longo dos anos, ela trouxe muita segurança ao procedimento. Hoje em dia se evoluiu, se tem muito conhecimento a respeito do que é grave, do que é arriscado. E o mais importante de tudo, existe uma legislação médica hoje em dia para a lipoaspiração. Não é qualquer médico que está apto a fazer uma lipoaspiração. Ele tem que ter, no mínimo, treinamento em cirurgia geral. Só que, obviamente, o paciente ele tem que procurar um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, devidamente reconhecido. Mesmo com tudo isso, existem alguns parâmetros que nós, cirurgiões plásticos, temos que seguir. Como é que é? Todo mundo pensa que vai emagrecer com a lipoaspiração. Explica, porque essa dúvida, a gente recebe muitos e-mails aqui para a gente conduzir e perguntar, porque eu quero ficar magra, a lipoaspiração explica melhor. Olha, a lipoaspiração, infelizmente, não é uma cirurgia para emagrecer ninguém. A lipoaspiração trata-se de um procedimento para retirada de gordura localizada. Inclusive, eu fico preocupado quando uma paciente minha emagrece muito durante uma lipoaspiração. Vou lhe explicar por quê. Existe hoje, do ponto de vista legal, um limite de segurança. Você só pode fazer 5% de volume quando você faz a lipoaspiração a seco, ou de 6 a 7% quando você faz a lipoaspiração tumescente. O que é a lipoaspiração tumescente? É quando você infiltra uma solução salina, ou no caso eu utilizo ringue lactato, em que você entumece as células de gordura, os adipócitos, e aí você aspira essa solução junto com a camada de gordura, tornando ainda mais seguro o procedimento. Então você só consegue, no máximo, até do ponto de vista legal, retirar 7% do percentual de gordura. Quer dizer, você pega o seu peso e 7% do seu peso eu posso tirar no máximo, sem oferecer nenhum risco a mais para o meu paciente. Como é que é essa indicação, né? Como é que é esse momento que o paciente chega no teu consultório, quer esclarecer as dúvidas, porque quer um procedimento, cuidado que você tem que ter a habilidade de dizer tem indicação, não tem, porque ainda existem as pessoas que são muito imprudentes, né? Claro. Então até isso vocês lidam com essas... A gente tem que ter muito jogo de cintura, vou confessar a verdade. você, Maria. Mas assim, o que é que a gente tem que conscientizar os pacientes? Que assim, a saúde e a saúde do ponto de vista estético, ela não se resume ao procedimento cirúrgico. A gente tem que avaliar vários fatores, como o excedente cutâneo, quer dizer, a pessoa criou muita pele, sofreu aquele efeito sanfona, engordou, emagreceu, não tem uma dieta bem regrada. Isso aí do ponto nutricional, você tem profissionais excelentes que possam contribuir com isso. Eu não sou tão o especialista, mas assim, do ponto de vista nutricional, a gente sempre tem que avaliar o paciente. Ele tem que estar com um peso corporal adequado, entendeu? Não deve ter nenhum tipo de excedente cutâneo, porque a lipoaspiração,
ela também, quando mal praticada ou mal realizada, ela induz a mais excesso cutâneo, mais flacidez e mais irregularidades, desde que seja mal praticada. Por isso que o paciente ele tem que consultar um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e ser bem esclarecida se o caso dela está apto ou não a realizar determinado procedimento. Aí eu estava observando, acompanhando as suas redes sociais e está sendo muito divulgado a lipo 3D, né? Então eu queria que você pudesse também estar esclarecendo para o público de casa como é que esse procedimento, se ele é um pouco mais invasivo do que a lipoaspiração tradicional. Explica melhor, doutor Dalvo. Olha, a lipo 3D, ou lipo HD, ou lipo de alta definição, existem diversos termos que alguns colegas criaram no mercado. É uma lipo em que você tenta fazer setorização, você tenta fazer músculos através da gordura. Funciona mais ou menos assim. Todo mundo hoje em dia vai à academia para ficar com aquela barriguinha definida, ficar com aquela barriga torneada, com aqueles gominhos, toda aquela estrutura bem feita. Então, o médico, através de cânulas especiais, ele promove uma lipoaspiração de maneira localizada. Ele marca os ventres musculares do músculo reto abdominal e também os ventres horizontais do músculo reto abdominal e vai fazendo uma lipo setorizada. Então, o que acontece com a lipo 3D? Você faz uma lipo escavando mais o ventre muscular, fazendo uma depressão maior e dando um aspecto de definição muscular. É isso que se trata essa lipo 3D, ou lipo HD, ou lipo de alta definição. Olha que bacana, é bom esclarecer, né? Porque o mercado, assim, acaba que são vários nomes e o paciente acaba ficando um pouco confuso, mas está super esclarecido, muito gostoso o nosso bate-papo. E para finalizar, o tão sonhado resultado, doutor Dalvo. Queria que o senhor finalizasse o nosso bate-papo falando desse resultado grandioso que a lipo feita com segurança ela traz. Olha, isso é muito interessante, Mariana, porque todo mundo quer um resultado, né? É importante ter o resultado. Só que para ter o resultado, a paciente ela tem que fazer os passos e seguir os passos recomendados pelo cirurgião plástico. A lipoaspiração, inicialmente na primeira semana, né? É um pleonasmo vicioso, mas a primeira semana ela causa um certo inchaço, um edema. A paciente fica muito inchada, não fica sem muitas curvas e fica pensando, cadê a cirurgia que o doutor fez em mim? Quer dizer, a princípio a paciente tem que ter um pouco de calma e cautela para observar como o organismo dela vai reagir àquela agressão inicial. Nesse período a dieta ela não é tão exigida, então o paciente pode se alimentar de maneira normal, até para evitar um problema de falta de nutrição, que pode desencadear uma embolia pulmonar, que é muito mais perigoso do que isso. E aí, depois você, com o desinchaço, que você vai fazendo as drenagens, utilizando a cinta e vai modelando aquele corpo que o cirurgião deixou. Que bom. Olha, a gente agradece essa informação, uma entrevista, gente, super informativa. Você que está em casa, continue nos participando, mandando o seu e-mail. Aqui o contato da nossa produção. Dr. Dalvo Neto, cirurgião plástico, vai estar com a gente quinzenalmente, próxima semana. Daqui 15 dias ele fala no nosso quadro sobre prótese de glúteo. Você que está em casa, quer tirar algumas dúvidas, mande as suas perguntas para a nossa produção que a gente vai conversar com ele, tá certo? Enquanto eu me despeço aqui dele, o programa é música sim, é muita beleza, é muita descontração. E a nossa querida Giovana Bezerra está aí no nosso lounge, esbanjando alegria, comemorando os nossos 14 anos no ar. Giovana Bezerra, é com você.